Ah, tudo bom? Hoje a gente vai apresentar um manejo integrado de pragas na cultura do milho. O meu grupo é o Gilson, Speck, eu, Daniel Marcante e o Eric Matheus Bernardino. A introdução. A cultura do milho ela ocupa uma posição de destaque muito grande entre as atividades pecuárias, pela razão que o cultivo dela é em grande maioria das propriedades rurais, sendo ela muito possível a adaptabilidade dela para safrinha, e também pelo custo por hectare da implantação da cultura juntada à facilidade de manejo da cultura, né? O milho é a segunda maior entre as culturas anuais, sendo superada apenas pelo soja. O cereal, ao mesmo tempo, ele é importante produto, fonte de renda, energia dos agricultores e destacado em suma matéria-prima, né, dos criadores de aves, suínos, bovinos e outros animais servindo como ração. A produção brasileira de milho no total no ciclo 2018-2019, ela chegou a 92,8 milhões de toneladas. Ela aumentou cerca de 15% em relação ao ano anterior, que tinha sido 80,7 milhões de toneladas. A nova safra do Brasil, que é essa de 2020 e 2021, deve superar em 4,2% o recorde obtido no ano anterior. Esse número foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, numa quinta-feira hoje. A produção está estimada em 268 milhões de toneladas, superando cerca de 11 milhões de toneladas recordes da última safra. A distribuição da produção brasileira de milho, antigamente, como tem a tabela aqui em 2000, 2001, você tinha uma grande parcela na primeira safra da maioria, né? 85% contra 15% apenas da safrinha. Hoje em dia, isso é completamente diferente. O pessoal na primeira safra geralmente opta por outro tipo de culturas. Aí na safrinha, como a cultura do milho é um pouco mais fácil, como se pode dizer, mais rápida, o ciclo mais curto, você consegue manter ela aí, tanto que aumentou 70%, né? Chegou em 70% a porcentagem na safrinha e só 30% na primeira safra. O consumo de milho no Brasil, consumo industrial, ele é moagem a seco, 2.500 milhões de toneladas, moagem úmido, 3.500, e etanol, 2.000. O total de consumo industrial dá cerca de 8 milhões de toneladas por ano. Consumo humano dá entre 1 milhão e 600 toneladas, e o consumo in natura dá 1.500 milhões de toneladas. E o consumo total dá 11.125 milhões de toneladas. A produção do mundo, aqui a gente pode observar que o Brasil fica em terceiro nessa, perdendo somente para os Estados Unidos e para a China, que são os dois maiores produtores de milho. E isso indica que a gente tem uma capacidade muito boa de produzir aqui. Aqui é o número de exportação. O Brasil é o segundo maior exportador, porque a China consome completamente todo o milho. Aí o Brasil consegue assumir essa segunda posição aí na exportação. Aí aqui a gente tem as principais pragas no ciclo da cultura do milho, uma tabela que bem boa, separando as fases deles, né? Onde você consegue ver que da dessecação até a maturação fisiológica, a Spodoptera fugiperda ela aparece, do V0 ao R4. O Helicoverpa Z, ela aparece no R1 ao R4, que seja na parte mais reprodutiva, né, do milho. A Diatrea saccharis, ela é quase completamente igual a Spodoptera fugiperda, mas ela aparece um pouquinho depois da semeadura ali do milho. O Slaspalpus lignocelos, ele é do V0 ao V4. O Agrotis Y é do V0 ao V4. O Percevejos também, maioria do V0 ao V4. A Diabrótica especiosa, ela também é do V0 até o V12. E daí na parte reprodutiva ela já acaba sumindo um pouco. E o Conoderos scaralis do V0 ao V8. Os corós na fase larval dos coleópteros, né? Esse aí. O Astilus variegatus vai do V0 ao V8 também.
E as cigarrinhas, ela acontece como em todo o ciclo vegetativo da cultura do milho. Aqui eu vou falar um pouco mais específico da Spodoptera fujiperda, que ela é a lagarta do cartucho do milho. Ela é considerada a principal praga da cultura do milho no Brasil. O ataque na planta ocorre desde sua emergência até o apendoamento e espigamento. As perdas devido ao ataque da lagarta podem reduzir a produção em até 34%, o que é um prejuízo muito grande. Aqui tem uma foto dela em modo de larva ali, e a outra é quando ela já se tornou a mariposa. A Helicoverpa zea, que é a lagarta da espiga, os danos dela no milho, essa lagarta ela ovoposita nos estigmas e passa a atacar estes, ocasionando a redução da fertilização e dos pesos dos grãos. Os grãos mais novos também são atacados, sendo que o orifício deixado pela larva serve como porta de entrada para inúmeros micro-organismos indesejáveis, né? Como fungos, bactérias. Em outras culturas, como nas solanáceas, brocam os frutos, tornando-os imprestáveis para o consumo. Aqui tem uma foto dela também, em fase larval e fase mariposa já. Aí, o modo de controle, dá para usar controles biológicos com Pretbug, uma empresa produtora de bug, é um inimigo natural, que é o Trichogramma pretiosum. Ele é indicado para o controle de todo o complexo Noctuidae. Tem o controle cultural, que seria a rotação de cultura, plantio de espécies leguminosas, que essas lagartas não atacam, né, no caso. Aí tem o controle químico, que aqui vai ter vários produtos. Um deles é o Verismo, ele é da BASF, ele é um inseticida de contato, suspensão concentrada, metaflusone, né, do grupo do semicarbazone. Na dosagem dele é de 500 a 1000 ml por hectare e volume de calda de 300 a 500 litros por hectare. O Vertex, que é da Dow, ele é contato e ingestão, ele é concentrado e emocionável. Chlorpyrifos é do grupo dos organofosforados. A dosagem dele é de 400 a 600 ml por hectare. Tem o Ampligo, que é da Singenta, ele é contato e ingestão também, suspensão concentrada, ele é clorantraniliprole, lambda e cialotrina, do grupo das antralinamina, lambda e mais piretroide. A dosagem dele é de 100 a 200 ml por litro, volume de calda de 200 litros por hectare. Aqui tem o Elasmopalpus lignocelos, que é a lagarta elasmo, né? Os danos dela, o ataque dessa praga danifica o sistema condutor de água e nutrientes da planta, induzindo sintomas de murcho e secagem de folhas, como posterior morte. Esses danos podem levar a uma drástica redução de stand de plantas durante o estabelecimento da cultura, que posteriormente pode reduzir a produtividade. Aqui tem a foto dela também. é, E aqui o controle químico dela, né, seria por Avicta 500 FS, que é da Singenta, suspensão concentrada para tratamento de sementes, que é do grupo abamectina. E daí tem uma vermectina, a dosagem 60 a 70 ml por cada 60 mil sementes. Aí tem um amulete, que é da BASF, suspensão concentrada, tratamento de semente também. Ele é pela ingestão ou contato, tem fipronil, e o grupo dele é o pirazol. A dosagem é de 50 a 200 ml por hectare. E o volume dele é de 0,8 a 0,10 litros por hectare. Tem o Adage 350 FS, que é da Singenta, FS suspensão concentrada para tratamento de semente. Tiametoxam, do grupo dos neonicotinoides, a dosagem é de 120 ml a cada 60 mil sementes ou 500 a 800 ml por 100 kg de semente. Bom, eu vou apresentar um pouquinho sobre algumas outras pragas. Aqui podemos ver que é os corós. Eles têm os danos recorrentes, geralmente nas raízes das plantas, que faz com que as plantas secam ou sejam puxadas para dentro do solo.
O nível de dano para esse inseto, a gente tem a partir de 5 larvas por metro quadrado. Eles geralmente estão distribuídos nos primeiros 15 centímetros do solo, então é fácil de você identificar o problema dele. Uma fotinha dele aqui, né? É um bichinho bem peculiar. Algumas formas de controle, como o controle biológico, a gente utiliza a Beauvaria baciana e Metarísio, que são 2 parasitóides da ordem Diptera. Já o controle cultural é simples, é um preparo do solo com implementos de disco. Você não precisa revolver o solo profundamente, você revolvendo uma camada superficial, você já tem um bom controle desse inseto. O controle químico é simples também, é utilizado via tratamento de sementes ou pela pulverização nos inseticidas e no sulco da semeadura. Já que hoje a gente tem aí com várias opções, muitas semeadeiras com essa tecnologia de você inocular e também conseguir colocar um controle químico via sulco. Alguns produtos que se podem fazer o controle desse coró é o Adash, que é da Syngenta, ele é suspensão concentrada, ele é tiametoxan, do grupo neonicotinoide. A dosagem dele é de 120 ml a cada 60 mil sementes, né? Ou de 500 a 800 ml para cada 100 kg de semente. O Cruiser, também da Syngenta, suspensão concentrada, ele vai diretamente no tratamento das sementes. Ele é tiametoxan, do grupo Pyretroid, neonicotinoide, com dosagem aí de 700 a 1 litro. 700 ml é 1 litro desse produto para cada 100 kg de semente. O volume da cauda é independente, né? Então você faz o cálculo antes mesmo de você colocar no teu tratamento. Outra de Marcor, da Dupont, suspensão concentrada também, sistema com injeção. Chlorantraniliprole, grupo da antranilamida. A dosagem é pequena, de 48 a 72 ml para cada 60 mil sementes, um saquinho de milho, né? O volume de calda é a mesma coisa que os outros, né? Você usa o suficiente para tratar um saquinho de semente ou 100 quilos, dependendo de quanto você precisar. Um pouquinho sobre a larva arame, que é pouco conhecida. É uma praga que aqui na nossa região, por exemplo, eu não conheço muito bem ela, não tive contato com ela. Essas larvas, elas têm alguns hábitos peculiarmente subterrâneos. Elas atacam principalmente as sementes e as raízes, um pouco dos tubérculos da planta também. As plantas atacadas, elas ficam amareladas. Por quê? Porque pelo ataque da raiz, o ataque da semente, você perde a vigor da planta. Isso acarreta em algumas outras coisas que acabam matando a planta mesmo e você perdendo a produção. Aqui é uma fotinha dela. Ela é bem peculiar. Bom, o controle biológico a gente procurou, não encontrou nenhum, porque é uma praga, é pouco conhecida. E eu acredito que se por ser pouco conhecida, a gente não tem um ataque tão incidente assim desse inseto na cultura do milho. O controle cultural é fácil, você tem que realizar a rotação de culturas, que você reduz o nível populacional da mesma. E controle químico a gente também não encontrou nenhum produto registrado para essa espécie. A outra é a lagarta-rosca, a Grotes y. A lagarta-rosca, ela também enterrada no solo, pequena profundidade junto às plântulas. Ela tem um hábito mais noturno. Ela tem por característica cortar as plântulas rente ao solo.
Na, já isso nas plântulas, né? Nas plantas um pouco mais desenvolvidas, ela provoca o sistema de decoração morto, que ela abre galerias e, e provocam o perfilhamento provoca o perfilhamento excessivo das plantas. É, ela também pode ser associada, é, associada não, ela tem como planta hospedeira durante fora do seu ciclo, né? Que são a língua de vaca e o caruru. Aqui é uma fotinha dela do que ela faz, vocês podem ver aqui na parte direita, ela corta a planta rente ao solo mesmo. Isso aí a planta é a planta do milho, ela pode ou morrer ou não conseguir se desenvolver direito. Já o biológico pode ser por microimunópteros. O controle cultural, você tem que fazer a eliminação antecipada das plantas invasoras, que são também as hospedeiras, já que essas mariposas dela preferem ovopositar nessas plantas ou os restos culturais, né? E controle químico pode-se usar iscas à base de açúcar e você adicionando algum inseticida junto à calda com açúcar ou melaço. E na pulverização se recomenda inseticidas à base de piretroides. Aqui um inseticida, o capataz, que ele é tanto contato com digestão, ele é do grupo organofosforado, dose de 1,5 litro por hectare. E a cauda aí você tem que ter a cauda é um fator limitante para o controle dessa praga, que é de 100 a 300 litros por hectare. Já o counter, ele também é sistêmico, ele é granulado, também do grupo organofosforado e dosagem de 13 kg por hectare. Ele geralmente é utilizado para aplicar no sulco do plantio ou com o auxílio da granuladeira. Dermarcor é da Dupont. Esse sistema tem ingestão também. É do grupo antranilamida. A dosagem dele é 48 ml por cada 60 mil sementes. Ou seja, ele vai no tratamento de sementes. A larva funeta diabrótica especiosa. Ela se alimenta de raízes. E isso acarreta interferindo na absorção dos nutrientes e da água das plantas. Também reduzindo a sustentação das mesas. Por quê? Porque ela vai lá, taca as raizinhas, a planta não absorve, ela não tem como sustentar e acaba acontecendo da planta tombar ou da pinhafre, né? Aqui umas fotinhas dela, ela com uma larva e ela como adulto. O controle biológico geralmente tem os inimigos naturais dela, a Creatória bosque e a Centistes gacene, e 2 fungos, que é o Belvéria baciana e o Metarhizium anispodae. O controle cultural, ela tem que estar numa umidade do solo perfeita, que não pode ser muito alta e não pode ser muito baixa. Que os dois são desfavoráveis à larva. E o método de preparo do solo também influencia muito, pois a incidência da larva é maior no sistema de plantio direto, né, do que no convencional. Ou seja, para você conseguir ter um controle também efetivo dela, é você fazendo um manejo do solo, como revolvê-lo para isso, né? E controle químico, tratamento via sementes ou pulverização. Alguns produtos, o Astro, grupo organofosforato, uma dose baixa de 2,6 litros por hectare, e aplicando geralmente após a germinação. Outro é o Barão, da OPL. Ele é contato em digestão, ele é granulado dispersivo. Ele é do grupo Pirazol, ele é um fipronil. Ele é a dosagem de 100 gramas por hectare.
de novo, o volume da cauda interferindo na eficiência do controle, de 100 a 300 litros por hectare. Outro é o castor, da FMC. Ele é a média de contato. Ele também é, ou tratamento de sementes, né? Ele é fipronil, hidrocopirazol, dosagem de 200 a 250 ml para cada 100 kg de sementes. A outra, a broca da cana. Essa aparece um pouco mais do que as outras citadas, né? Um pouco mais não, muito mais do que essas outras que eu citei anteriormente. Ela já diz, broca da cana, ela faz pequenas galerias na cana do milho. Elas são galerias circulares, que elas acarretam o tombamento da culturas, seca dos ponteiros e tal. Não somente por essa praga ela entrar e consumir, e sim que através dessas galerias abertas, isso possibilita a entrada de inúmeros fungos e bactérias que podem sim acarretar na morte da planta. Aqui algumas fotos, como vocês podem ver. Ela faz as galerias. O controle biológico é a liberação do parasitoide dos ovos tricograma, ou através da vespinha Cortesia flavipes. E não é um controle biológico, não é um controle cultural nem químico, é a tecnologia que você aplica, que se chama a tecnologia BT, Bacillus thuringiensis, que também está presente aí na maioria dos nossos híbridos hoje em dia, que também é a forma de um controle, né? O outro controle cultural pode ser utilizado a partir de armadilhas luminosas, né? Elas têm até 87% de eficiência. E o controle químico é a utilização de inseticidas, geralmente granulados e que não prejudiquem os inimigos naturais, né? Ou seja, são seletivos, como por exemplo o dipel, que ele é do grupo, que ele é nada mais que Bacillus thuringiensis, né? Karatê, que é grupo Pyrotroid, dosagem aí de 300 ml por hectare e o volume da cauda de 150 a 200 litros por hectare. O Sparviero, que também é do grupo Pyretroid, ele é lambda cialautrina, com dosagem de 300 ml por hectare. E agora o Eric vai falar um pouquinho sobre a nossa tecnologia BT. Bom, a tecnologia BT, ela foi produzida, foi achada para proteção contra a praga de raiz, proteção contra lagartas e tolerância ao glifosato, né? Ela detém o milho geneticamente modificado, que foi introduzido a bactéria de solo, né? A Bacillus thuringiensis, que promove na planta a produção de uma proteína tóxica específica que é determinado grupo de inseto, né? E as empresas usam e partilham dessa tecnologia agora. Ela começou lá em 1902, que um japonês descobriu a bactéria, que posteriormente vinha a ser chamada de BT, né? Ela foi, em 1911, descrita na Alemanha, isolada a partir da traça das farinhas, e a partir dali foi começado a fazer um estudo em cima dessa bactéria. E os agricultores começaram a usar ela como inseticida em 1920. Já em 1938, começou a comercialização do primeiro produto à base de BT na França, o Sporane, e em 1961 já estava registrado como inseticida nos Estados Unidos. Em 1987, o uso da própria bactéria BT, né, como inseticida, aumenta intensificamente as pesquisas. Começaram a ver que tinha um lucro, que ia ser muito importante, e começaram a ser feita uma grande pesquisa em cima disso. Em 1995, a primeira planta transgênica BT, ela é aprovada nos Estados Unidos, um milho com o gene da bactéria. No Brasil, a primeira planta transgênica com gene BT aprovada foi o algodão, em 2005. 2 anos depois, a CTN Bio aprovou o milho BT para plantio e para consumo no Brasil. Embora o Brasil já adotasse soja transgênico tolerante a herbicidas desde 98,
Só em 2010 a cultura ganhou o GNBT. Em 2017, a cana-de-açúcar foi a quarta cultura a receber o GNBT no Brasil e tornar resistente à broca da cana. Agora, na imagem, a gente observa o complexo de percevejos, euxistos eros, Nesaro viridula, Piezodoros guildini, Dichelops spp e Edessa medidabunda. O Euxistos eros, ele tem um ciclo onde o adulto ovoposita os ovos na folha, que ficam em torno de 5 a 4 dias. O primeiro instar ficam em 3 dias. O segundo instar de 4 a 5 dias. Terceiro instar de 3 a 7 dias. Quarto de 4 a 6 dias. E o quinto instar de 7 a 6 dias. E daí passa a ser adulto e continua o ciclo. E os outros percevejos do complexo têm basicamente o mesmo ciclo entre dias, que dá em torno de 26 dias a 30 dias. Né? Eles entram na lavoura, no soja, que daí passa para a próxima cultura, que é o milho, e depois ainda estão presentes no trigo. Os danos deles com a colheita da soja, eles buscam alternativas para sobreviver, né, para se alimentar. Aí eles passam para o milho. E essa praga possui um grande potencial de dano, pois nas primeiras fases de desenvolvimento do milho, eles já estão lá e o risco de perda é muito grande com eles. Agora, na imagem, a gente vê os danos que eles causam, né, nas folhas, e nessa outra imagem a gente já vê a diferença que dá no final, lá na hora de colher, na diferença que dá nas espigas, né? Que é uma grande perda na hora de se fazer a colheita e ver a quantidade. O controle biológico é com pods e bug, que é do Telenomus podise, usado em todos os percevejos de todas as culturas. Ele é usado. O controle cultural com a rotação de cultura, controle da população na cultura anterior e tratamento da semente da cultura subsequente, que vai vir. Controle químico, ametista, da FMC, que é por contato e ingestão, com concentração emulsionada de bifentrina e cipermetrina, de grupo piretroide, a dosagem de 100 a 200 litros por hectare. Poncho, da BAF, é sistêmico, concentrado para tratamento de sementes de cletianidina, que é do grupo neonicotinoides. Dosagem de 70 ml a cada 60 mil sementes. Agora eu vou falar da cigarinha do milho, da Ubulus maides, que vem sendo um grande problema agora nos últimos anos. Ela tem um enfesamento pálido, que é causado por um espiroplasma, e o vermelho por um fitoplasma. Daí o ciclo dela é adulto, uma longevidade de 45 a 70 dias. A ovoposição da fêmea, 14 ovos por dia, que faz uma média de 650 ovos. Aí a eclosão dos ovos de 8 a 11 dias, que passam a ser ninfas, podendo passar por até 5 mudas, que daí dali 15 dias estão em adultos e faz um novo ciclo. Pode ter de 5 a 6 gerações por ano da cigarinha. O controle biológico, ele é feito através de produtos que contêm como ingrediente ativo o fungo Beauveria baciana, né? Controle cultural, com rotações de culturas, é eficaz para a redução dos controles populacionais, e também é muito importante acabar com as plantas de milho guachas, né? Que é onde que elas irão ficar e é onde que vai estar infectada para, na hora que vinha novamente a cultura, elas não estarem mais lá. Controle químico é feito com o astro, que é da Bayer, por contato e ingestão, emulsão óleo em água, do grupo organofosforado, de dosagem de 2,6 litros por hectare. Daí aplicar no período após a germinação até 60 a 70 dias de idade da cultura em função do nível de infestação.
O Barão, da UPL, né? De contato em ingestão, granulado dispersível, fipronil, do grupo Pirazol, dosagem de 100 gramas por hectare, volume de calda de 100 a 300 litros por hectare. Produtos: o Castor, da FMC, por contato, suspensão concentrada para tratamento de sementes, do grupo Pirazol, dosagem de 200 a 250 ml a cada 100 kg de sementes. Volume de calda de 0,40 a 0,50 litros a cada 100 kg de sementes. Agora eu vou falar do pulgão, né? As populações de inseto ficam sobre as folhas, quando em altas densidades, provocam a murcha da mesma em época de seca, em virtude da intensa atividade de sucção deles na planta. Quando ocorre a infecção, pela transmissão do vírus, apresenta sintomas no limbo foliar na forma de um mosaico de cor verde, claro, sobre um fundo verde escuro. Agora nós estamos vendo a imagem delas. O controle deve ser iniciado quando forem encontradas 10% de plantas atacadas por pulgões. O controle biológico ocorre através de patógenos, predadores ou parasitoides. O controle cultural pode ser feito naturalmente pela chuva, e o controle químico pode evitar a infestação pelo tratamento de sementes ou do solo com inseticidas sistêmicos seletivos aos inimigos naturais. Os produtos químicos que controlam o Nortox 200SP, que é um produto sistêmico do grupo neonicotinoide de dosagem de 250 a 350 gramas por hectare, de volume de calda de 200 litros por hectare. E deve se aplicar quando constatado uma média de 40 pulgões encontrados em 10 cartuchos, repetidos em intervalos de 10 dias. Outro produto é o comissário, da Adamar, por contato e ingestão, suspensão concentrada, diafentilron mais bifentrina, do grupo Phenyltiureia mais piretroide, dosagem de 400 a 500 ml por hectare, volume de calda 200 litros por hectare. E o gaúcho, da Bayer, sistêmico de contato e ingestão, suspensão concentrada para tratamento de sementes, do grupo neonicotinoide, dosagem de 350 ml a cada 100 kg de sementes, e o volume de calda de 500 ml a cada 100 kg de sementes. Da nossa parte era isso, e muito obrigado pela atenção.